Olá, pessoal, boa noite. Bem-vindos, bem-vindas à nossa live de lançamento do livro Excelência Odontológica Transforme a Gestão da Sua Clínica e Encante Pacientes. Sejam todos bem-vindos. Estamos super felizes de poder promover esse momento com vocês, participantes aqui da nossa live. Eu, J. Antônio Cirino, fico feliz como autor e também a doutora Ana Caroline Vilela Porto, que está aqui conosco. Eu já vou convidá-la aqui para participar desse momento conosco. Doutora Ana Caroline Vilela Porto também, autora do livro Excelência Odontológica Transforme a Gestão da Sua Clínica e Encante Pacientes, comigo, J. Antônio Cirino. Nós vamos conduzir esse momento dessa live. Olá, tudo bem, Oi, doutora boa Ana? Boa noite, tudo jóia? noite, bem-vinda. Obrigado, boa noite aí a todos. Super feliz da gente poder promover esse momento de lançamento, né, do livro Excelência Odontológica, Transforme a Gestão da Sua Clínica, Encante Pacientes, essa obra que veio para transformar o setor da saúde na área odontológica, que almejava, que buscava, né, doutora Ana, essa obra, esse perfil de publicação para guiar as práticas das clínicas odontológicas. Justamente, é um gap, né, que a odontologia tem aí nessa parte. E, infelizmente, estou imensamente feliz pela essa obra que a gente conseguiu construir juntos, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho dela, estou ansiosa para mostrar aí pro pessoal. Maravilha. E aí a gente vai conversar, então, para explicar para todo mundo que está aqui com a gente, né? A gente vai explicar um pouquinho sobre a obra, sobre o motivo e a importância dessa discussão dos temas, apresentar um pouquinho do que os capítulos que foram estruturados, para que você, profissional da área odontológica, possa entender um pouco mais. Tanto você, gestor, quanto você, dentista, profissionais que atuam em clínicas odontológicas, tendo aí a oportunidade de entender um pouco mais do que foi planejado sobre isso, né, doutora Ana? Isso, eu acho que assim, é importante, principalmente o pessoal aí da Odonto, entender o que é esse livro, né? Sobre o que se trata de fato esse livro. Porque livros de gestão na odontologia tem números, né? De marketing, tem tudo. Só que o que a gente fez nesse livro foi uma coisa um pouco diferente, né? E antes de compartilhar o que a gente fez, eu queria, por favor, Cirino, que você se apresentasse, né? Quem é você? O que você faz para as pessoas entenderem, porque eu sou dentista. É fácil de resumir, dentista e dona de uma clínica, né? Fazendo a parte de gestão também. Mas eu gostaria que você explicasse um pouquinho do seu trabalho para as pessoas conseguirem entender da onde que surgiu essa união. Maravilha. Então a gente se une, né, doutora Ana, nessa obra, tá aqui, que a gente está lançando hoje, exatamente na oportunidade em que eu tenho, desde 2009, inserção na área da saúde, enquanto práticas de gestão em saúde, desde gestão em saúde direcionada à comunicação, qualidade, segurança, estratégia, planejamento, e tantas outras áreas que estão aí interligadas, como gestão de riscos, documentos, indicadores, gestão de resultados, para a gestão de saúde mais focada em hospitais. E aí, entendendo que as boas práticas de gestão ali aplicadas, elas podem ser claramente adaptadas, adequadas ao perfil da saúde odontológica, que nós visualizamos a oportunidade de estarmos juntos ali. Então, eu tenho uma formação base dentro da comunicação, mas desde o início da minha carreira atuando em hospitais, dentro de hospitais, depois de forma mais específica em escritórios de gestão dessas unidades de saúde, e que olhando para todas essas ferramentas, elas são claramente muito importantes e necessárias para a gente transformar essa experiência do paciente odontológico hoje. Então, a ideia, e quando a gente começou, né, a estruturar esse livro, foi justamente a gente conseguir adaptar, juntando essa expertise da doutora Ana, que traz todo o conhecimento, experiência e formação e desenvolvimento para a aplicação de estudo em uma gestão e assistência adequada odontológica,
com a visão da gestão em saúde, da comunicação, da gestão da qualidade, da segurança do paciente, que são assuntos essenciais e que a gente precisa, o quanto antes, colocar isso em prática dentro da área odontológica, né, doutora? Justamente, justamente. Quando eu conversava desses assuntos com o Cirino, né, a gente via que na odontologia isso não existe, né? Então, essa parte de gestão tão estruturada, ela falha muitas vezes na odontologia. Então, assim, só para contextualizar, eu já trabalhei, nem sei em quantas clínicas, preciso até fazer as contas, e de clínicas que atendem todos os públicos. Então, desde aquele público classe C, classe D, ao público A, né? Então, e de um ao outro, não importa. A estrutura da clínica, ela sempre teve muitos gaps, muitas falhas, coisas bestas, né, que acabam prejudicando o andamento de toda a clínica ali. E assim, conversando, a gente viu essa necessidade de ter uma estrutura, tanto que é importante ter uma estrutura, padronizar os processos, né, coisa que não existe na odontologia, na parte de gestão, para que as empresas elas cresçam. Uma coisa que eu estava pensando e discutir, a gente acaba discutindo, é que assim, quem tem uma clínica, quem tem um consultório hoje em dia, essa pessoa que tem essa clínica, essa pessoa que tem esse consultório, eu penso que ela quer crescer, ela quer aumentar de tamanho, né? E quando ela crescer, vai acontecer duas coisas. Ou ela vai estagnar, ou ela vai quebrar. Então, assim, ou ela vai crescer tanto que os problemas vão multiplicar de forma que ela não consiga se sustentar, ou ela simplesmente vai estagnar, vai parar de crescer, né? Por não ter processos estruturados, por não ter uma gestão estruturada. Então, eu acredito que sim, é fundamental a gente olhar para isso, né? Para que que as clínicas elas se transformem em grandes clínicas e que esse não seja apenas um jogo aí das clínicas grandes, de franquias. Isso aqui é um jogo que todo mundo pode jogar e que vai beneficiar a todos, né? Então, não apenas o gestor da clínica, o dono da clínica, a equipe que trabalha na clínica, os colaboradores, mas principalmente aquele que está ali no final, que são os pacientes, né? Então, só dando uma abordagem Sim. E geral. faz toda a diferença mesmo essa visão, doutora, porque a gente precisa lembrar que para uma população saudável, para comunidades saudáveis, a odontologia é essencial para que isso aconteça. Então, a gente pensar e entender essas clínicas como integrantes dessa sociedade, dessa comunidade, que elas precisam para continuar de forma sustentável, gerando valor para todos os envolvidos, tanto para quem trabalha ali, atende, como seus sócios, como o paciente que é atendido, vai precisar sempre repensar os processos, porque por vezes, às vezes a entrega clínica, técnica do que é feito pode ser muito bom, e a gente não vai nem entrar nessa discussão. Mas o em volta disso, até que o paciente realmente chegue na cadeira ou ele volte para essa cadeira, tem muitos processos envolvidos. E é nesse ponto que a gente precisa fortalecer, e por isso o livro Excelência Odontológica, transforme a gestão da sua clínica. Então, transformar a gestão da clínica é um ponto, trabalhar a gestão, administrar de forma adequada essa clínica e encantar os pacientes, porque aí com isso a gente consegue o resultado principal quando a gente está falando de um negócio hoje na sociedade, que é gerar valor para o cliente, e nesse caso é o paciente cliente. Então, é muito importante esses pontos que você colocou para que a gente visualize que, independentemente do tamanho dessa clínica, se hoje esse profissional, às vezes, ele não tem a clínica própria, mas ele consegue, pelo menos, transformar e modificar os seus próprios processos onde ele estiver atendendo, isso já vai fazer toda a diferença, né? Com certeza. O livro ele tem, assim, ele é bem prático, né? A gente escreveu um livro bem prático para colocar mesmo em ação. Só que esse livro ele vai além da parte só assim de para quem é o gestor ou para quem é o dono. Então, assim, para os profissionais que, igual você falou, ainda não tem, né, a sua clínica, mas é excelente ele já ir aprendendo, entendendo ali como que funciona, porque quando eles tiverem a clínica deles, nossa, o caminho já está traçado, vai ser muito mais fácil. E outra coisa, nada impede também deles ajudarem a implementar essas coisas nas clínicas que eles já estão, né? Porque o que a gente fez ali é para melhorar o trabalho de todo mundo,
né? Então, assim, é só para melhorar, não tem nada de ruim. Então, vai ajudar desde quem está lá embaixo ao topo. É essa a intenção. Perfeito. E aí, um dos nossos propósitos aqui hoje, pessoal, é agradecer a todo mundo que está aqui participando com a gente. Aproveita, tem um aviãozinho aqui embaixo, encaminha essa live para possíveis colegas de profissão, para possíveis clientes de vocês, se você aí é uma instituição de consultoria, de orientação, de acompanhamento de clínicas, todos que puderem compartilhar com outros profissionais, isso vai ajudar que o livro possa ser conhecido, que isso auxilie mais pessoas mais profissionais aí da odontologia. E a gente focou, né, doutora, que a gente pudesse trabalhar durante essa live para mostrar um pouquinho de quais são os capítulos. O que que vem por aí, né? O que que a gente tem como premissa. E o capítulo um dessa obra que eu faço questão, vou mostrar aqui de novo para quem não viu, que Tá já muito está linda. disponível. Inclusive já está disponível, né, doutora? Está aí na Amazon e Sim. diversas outras livrarias. Você já pode adquirir, comprar. Está no nosso link da bio. Se você precisar também, manda mensagem, comenta que a gente manda o link de novo para você acessar. Mas é uma obra que ela foi pensada como um roteiro prático, e isso era muito importante para nós, né? Inegociável na nossa escrita, que a gente olhasse para Negociável. aquilo e soubesse o que fazer. Porque a dificuldade é que fala-se muito, escreve-se muito sobre as coisas, mas às vezes deixa faltar o mecanismo. Ok, eu preciso fazer isso, mas como? Então a gente tentou trazer ali mecanismos simplificados também, porque a gente sabe muito bem que há desafios, né, na aplicação de muitas das ferramentas que às vezes são aplicadas em instituições maiores, que têm maior complexidade, então também simplificamos mecanismos técnicos, teóricos, conceitos, base trabalhados na gestão não só de outras instituições de saúde, mas também na indústria e em várias outras áreas, como na aviação também, para trazer esses elementos de uma forma simplificada. E o primeiro desses capítulos é o gerenciando a estratégia organizacional. Esse eu vou contar um pouquinho dele, doutora. Ele não é à toa que está aqui como primeiro capítulo. Ele foi justamente cuidadosamente escrito e selecionado para estar como primeiro, entendendo que se a gente não sabe para onde a gente vai, qualquer caminho serve. Isso é a máxima ali Também. da discussão da Alice no País das Faz as Maravilhas com o maravilhas. gato sorridente, que ela faz essa reflexão com ele, de tentar entender que caminho que ela poderia seguir. A gente só vai conseguir tomar boas decisões e definir muito bem o caminho que você quer para a gestão da sua clínica quando você entender qual é o seu foco. E aí, missão, visão, valores é o início, é a base. E esse talvez muitas clínicas já fazem, mas o que que eu faço disso? É isso que esse capítulo trabalha. Sim, orientar a construção da identidade organizacional, mas a gente saber que a partir disso eu também preciso construir mapa estratégico, objetivos estratégicos e definir com clareza como eu vou alcançar aquela visão que eu falei, que eu declarei que eu vou ter, né? Como 2, 3 anos, 5 anos ali da organização. Então, esse capítulo é estratégia. Como nós vamos alcançar os resultados que a gente espera e pensar isso daqui 2, 3 anos, mas fazer algo no hoje. O que eu preciso fazer hoje, amanhã, É que semana que sempre. vem, mês que vem, para isso alcançar o resultado, né, doutora? Esse foi o Isso primeiro mesmo. capítulo que dá base para a gente continuar a discussão. Todo, todo livro. E só para colocar aí na visão do dentista, né? Dentista gosta do mocho. Dentista gosta de atender o paciente. Então, dentista não gosta, vou ser sincera, não gosta de gestão. Muitos raros, né, profissionais gostam. O dentista gosta de atender, gosta de trabalhar. Então, um dos intuitos, né, que a gente, se você falou de simplificar a linguagem, foi justamente para isso, porque eu sei da dificuldade que o dentista tem de ler livros técnicos, né? Então, aquele livro muito técnico que fala muitas coisas, muita teoria, e você lê, e eu falo por experiência própria, porque eu li muito, né, sobre isso. E aí você pensar, gente, mas como que eu vou trazer isso para minha realidade? Eu não consigo pensar onde isso vai se enquadrar no meu dia a dia. Então, o formato que nós fizemos é do fato de colocar em prática. Então, gente, é assim
é isso, você só precisa saber disso, você para colocar em prática precisa fazer isso, isso e isso. Então, bem prático, vai lá e faz. Pronto, acabou. Não precisa ficar pensando em teoria, porque fulano escreveu tal coisa. Tem gente que gosta, sim, muita, mas o dentista, não. Eu sei, eu conheço a realidade. Então, esse livro prático, né? E esse primeiro capítulo eu achei assim, fenomenal. É o que guia tudo, todo o livro. Agora vamos falar do segundo. O Segundo, Cristão Bulgares. e aí também, muito importante para dar continuidade, pensamos essa estratégia, mas a gente precisa colocar isso em prática. Além, é claro, de fazer todo o funcionamento dessa clínica odontológica. E o melhor jeito de fazer isso funcionar bem é estruturando de forma adequada a comunicação. Então, o capítulo 2 é comunicando com pacientes e equipe, deixando claro, porque por muitas vezes, né, doutora, trabalha-se focado na comunicação externa, no marketing da clínica, mas se esquece que tem todo um fluxo comunicacional interno que é essencial, necessário, crucial para que a gente encontre os resultados. Porque às vezes eu até consigo, com uma boa ação de marketing, trazer os pacientes para dentro da clínica, mas depois que eles chegam, dali para frente, a gente também precisa se preocupar. E é por isso que o livro traz ainda no título Encante os pacientes, porque a ideia é que a gente consiga encantá-los com um bom atendimento, com uma boa estrutura de processo. E aqui, na comunicação, tem essa visão importante, não a comunicação somente interpessoal, mas como gerenciar e fazer essa comunicação funcionar e ela ter sentido no dia a dia entre pacientes, com os profissionais, dos profissionais com os profissionais e fazer com que toda essa comunicação seja fluida e ela funcione. Eu tenho certeza que todos os profissionais, que todas as clínicas que estão nos acompanhando, que vão assistir esse material, eles têm dificuldade com a comunicação. Não é à toa que comunicação é uma das principais falhas e motivo de evento adverso no Brasil e no mundo. Então, esse é o foco do nosso segundo capítulo, doutora. Sim, e é um tema importantíssimo, porque realmente o pessoal lembra de fazer comunicação externa, né, com o marketing, mas ali dentro a equipe não está integrada, né? Às vezes os profissionais estão fazendo uma coisa dentro do consultório que nem a recepção sabe o que é, né? Então fica a falta de comunicação. E até para aqueles profissionais que prestam serviços ali na clínica, que vão, que seja uma vez na semana, você já passou, né? O que a sua clínica representa? Qual é a linguagem que você utiliza ali? Qual é a sua missão, sua visão, seu valor para aquele profissional? Nunca, vou te falar, nunca me passaram nada disso em nenhuma das clínicas que eu trabalhei. Né? Vai lá, faz o trabalho, pronto. Então, assim, realmente essa lacuna, né, da comunicação, ela é muito forte, muito pesada. E aí, já tendo gancho, a gente vai para o capítulo 3, né? Que é pensar na equipe, né? Então, o capítulo 3, o título é Aperfeiçoando a Gestão de Pessoas. Nós não podemos nos esquecer jamais de quem faz tudo aquilo acontecer, né? Que são os colaboradores, é a equipe, né? Então, é a SB que está ali do seu lado, que é a sua segunda, terceira, quarta mão, e não, se a gente não consegue trabalhar sem. É a moça ali da limpeza que está deixando tudo organizado, é a copeira que faz o café e deixa a comida preparada, é a recepção que atende seus clientes, é o comercial que ajuda ali na negociação. Então, tem toda uma equipe ali dentro que tem que estar conversando bem e que tem que ser tratada de uma forma humana, porque existe também, infelizmente, né, várias clínicas que têm um atendimento humano com o cliente, mas ali dentro, com os colaboradores, a linguagem é outra, né? E como uma pessoa ela trabalha num lugar desse, como que ela vai tirar dela aquilo que ela não possui, como que ela vai trabalhar feliz, entregando aquilo que ela tem, sendo que ela também não recebe aquilo. Então, nesse capítulo, a gente fala muito sobre isso, sobre os colaboradores, né? Essa gestão humanizada também para aquele que está ali com você, aquele que às vezes tem a solução para aquele problema que você acha que, meu Deus, o que eu faço? A pessoa ela já tem a solução, mas às vezes ela não tem coragem de falar, né? Então, esse capítulo ela vai trazer essa outra visão. Como que você está vendo aí sua equipe, seus colaboradores? Já chegou algum momento a sentar e conversar com eles? Ver o que eles têm de melhorias, o que eles têm de preocupação, se eles gostam ou não de estar ali, né? O que a gente poderia melhorar no ambiente de trabalho deles. Então, esse capítulo eu acho incrível, que também é uma lacuna muito grande em muitos lugares. Eu falo não só na odontologia, em todas as empresas, né?
e de o trato com o colaborador, como tratar esse colaborador. Então, a gente tem que buscar a humanização não apenas com o nosso cliente, mas com toda a nossa equipe. E eu acho isso assim, um ponto crucial que vai diferenciar a empresa de vocês, podem ter certeza. Sim, isso é tão importante porque se a gente pensar, né, nessa linha de construção, você já tem a estratégia organizacional, você definiu onde você quer chegar, você já tem isso como dado, você melhorou sua comunicação entre todos. Agora, o foco muito importante é esse, é o de fazer a gestão adequada das pessoas. Sem equipe, não Não tem resultado. funciona. E por mais que a ciência evolua, por mais que a gente tenha aparatos, inteligência artificial, robôs e qualquer outra tecnologia, o fator humano cada vez vai ser mais importante. Então, a Importante. forma como esse gestor, esse profissional da clínica, ele faz a gestão e a liderança da sua equipe, é isso que vai contar, é isso que vai fazer diferença. É lembrar que somos pessoas cuidando de pessoas, mesmo quando utilizando mais ou menos tecnologia nesse cuidado. Então, esse capítulo também, achei que ele casa muito bem com a ideia de transformar a gestão da clínica e encantar os pacientes justamente por isso, porque uma equipe bem liderada e gerenciada, com certeza, vai encantar ainda mais os pacientes. Justamente. Assim, é outro capítulo que eu também, né, eu acho que fiquei apaixonada em todos. Todos os capítulos. E aí, né, a gente depois de pensar na equipe, nessa toda a parte, né, estrutural ali da clínica, a gente tem que pensar também na questão da biossegurança. Então, eu quis, né, trazer esse tema para o livro. Você pensa, mas é um livro de gestão e tem sobre biossegurança? Sim, que é extremamente importante a gente estar falando sobre esse tema, é a segurança do paciente. Então, como você vai dar um atendimento de excelência se a segurança do paciente é comprometida, se a segurança da sua equipe é comprometida e se a sua segurança é comprometida. Então, a gente também tem que falar desse tema que já é tão abordado, né, na faculdade, é tão abordado nos cursos de pós-graduação, e mesmo assim a gente tem que continuar batendo nessa tecla, porque é essencial, é importantíssimo, e por vezes, ainda quando mais a gente olha, a gente vê que a gente consegue melhorar ainda mais. Então, trazer também essa visão para lembrar onde estamos, quem somos, por que fazemos e de quem a gente está cuidando, né? Que é ali do paciente, é de nós, é da nossa família, né? Porque às vezes o profissional, não preocupa com ele, mas e a sua família dentro de casa? O que você não está levando para eles, né? Para o seu filho, para sua esposa, para o seu marido, para sua mãe? Então, é a segurança de todos nós. Então, não tem como também ficar sem esse capítulo de biossegurança nesse livro. E pensar segurança é também uma forma de encantar, né? Que esse é o básico, é o mínimo. Então, para a gente alcançar essa premissa principal de excelência odontológica, a excelência pressupõe uma das dimensões, inclusive, da qualidade é a segurança. E por isso é tão importante que a gente frise, que a gente coloque todos esses processos, todas essas atividades, elas vão ser melhoradas, vão ser aperfeiçoadas. Mas a premissa, o lugar base de onde a gente sai para fazer essas melhorias é sempre foco na segurança. Porque quando a segurança é o foco, todas as ações vão ser bem planejadas e estruturadas. Isso é crucial e também foi um dos diferenciais dessa obra e que é importantíssimo, inclusive, pensando na possibilidade de, né, reduzir aí, inclusive, desperdícios, porque as falhas relacionadas à assistência ou até administrativas e tantas outras, elas trazem um custo a mais. Elas trazem Uhum. desperdícios para a organização, que inclusive daqui a pouco a gente vai dar um gancho para falar um pouquinho sobre isso. Mas antes, no capítulo 5 dessa obra, a gente trouxe um tema que traz ali uma alusão importante a esses pontos que a gente está abordando, que é o de mapear e contratualizar processos. Então, o capítulo Mapeando e Contratualizando Processos traz essa visão de que quando eu tenho padronização, eu consigo fazer algo de excelência. Porque talvez, doutora, a gente consegue fazer um ótimo atendimento sem planejar e tal para um paciente. Talvez eu consiga fazer para dois, até três. Mas no mesmo dia, se eu não tiver padrão, se eu não tiver um processo para seguir etapas, um workflow definido de responsabilidades, de ações,
É impossível entregar excelência, porque eu não vou conseguir fazer todos os dias do mesmo jeito. Inclusive, esse paciente que hoje eu atendi muito bem, ele vai voltar. Eu vou conseguir a retenção dele enquanto cliente. Mas na segunda, se eu não tiver o mesmo padrão do que eu entreguei na primeira, porque eu simplesmente quis fazer ele algo extremamente diferente, mas depois eu não dou conta de sustentar aquele processo, porque eu não sei como fazer aquilo de novo. Aquele dia foi um dia ímpar e diferente na clínica, eu estava bem, e a gente sabe claramente que a gente não pode depender dos nossos dias bons para um bom atendimento para o nosso cliente. Então, processos padronizados e bem contratualizados entre as áreas internas da clínica vão fazer a diferença. E aí muita gente pode até se assustar e perguntar, mas contrato de processo? Eu vou fazer um contrato entre os setores? Essa é uma questão muito importante para você aprender no livro. Como você vai fazer acordos entre os setores e os processos da sua clínica, fazendo os combinados de tempo, escopo daquela entrega, daquela qualidade que tem que ser feita e combinando o que é inegociável para aquele resultado que você espera para o atendimento do seu paciente. Esse capítulo, ele é assim, tá até difícil, porque todos eles são muito importantes, mas ele dá muita base, sabe, doutora, para a gente pensar em como fazer o início, como começar essas atividades. Porque às vezes muita gente está começando agora, ou vai abrir a clínica ainda, e fica sem saber como é que eu vou estruturar os meus processos, como é que eu vou fazer eles funcionarem no dia a dia. Mapear, contratualizar e gerenciar esses processos. É isso que importa. E esse capítulo te entrega em algumas páginas todas as ferramentas que você espera e precisa para fazer isso. Microfone? Vale dar um spoiler aqui para a galera entender um pouquinho, né? O quanto que realmente está bem explicadinho, bem mastigado. Meu livro está inteiro anotado, marcado. Então, assim, para ver que realmente ele está. Olha aqui, ó, o que que tem que fazer? Tem que preencher assim, assim, assim. Então, bem legal, tá bem simples de a gente entender. Porque realmente, esse negócio de fazer contrato, né, entre setores da clínica é uma coisa bem nova, né, para o dentista, assim. E eu aposto que quem está assistindo está super curioso para entender como funciona isso, como colocar em prática isso. E aí, para você entender como funciona e como colocar em prática, o livro está disponível, né, para comprar aí na Amazon e em vários outros. Eu tenho certeza que esse livro aqui é um divisor de águas aí na sua empresa. Ai. Tá, a gente falou, né, de tudo, mas como que a gente transforma esses dados em ação, né? Como a gente vai mensurar isso, saber se o que a gente está fazendo está dando certo? Então, aí que entra aí os indicadores, né? Então, a gente precisa ter números na nossa empresa e é disso que trata o capítulo 6 dos indicadores, para a gente conseguir mensurar. Será que a gente está fazendo? Está dando certo? Peraí, onde eu estou hoje? Onde eu quero chegar? Como eu vou saber se aquilo ali teve um resultado efetivo, não teve, se eu preciso mudar a rota? Porque muitas vezes a gente faz alguma coisa pensando que vai ter um tipo de resultado e não tem, a gente tem que mudar a rota. Isso é normal de qualquer empresa. O que não pode é a gente continuar naquela rota errada, porque a gente não tem números, não tem dados, não tem informação para mensurar se aquilo está legal ou não está, se está performando ou não, né? Então, o capítulo 6 ele fala aí de indicadores na odontologia, então a gente entender como que está a questão da nossa hora clínica, como que está a questão dos cancelamentos, dos agendamentos, se está tendo novos agendamentos ou não, se está tendo falta, quanto tempo o nosso paciente ele fica ali na cadeira, quanto tempo o nosso paciente ele fica ali no consultório, nosso marketing está trazendo resultado, não está trazendo resultado, então a gente mensura aí diversos, né, indicadores, como calcular, como fazer esse cálculo, para que o dentista só joga ali no papel, já rapidinho ele consegue entender qual o caminho que ele está indo, se é para aquele caminho mesmo que ele quer seguir, ou se, opa, peraí, preciso mudar a rota aqui, esse indicador ele não está me dando a resposta que eu buscaria. Então, é uma coisa muito importante. Outro, né, ponto que também nós, como dentistas, deixamos a desejar, a gente vai sempre, vai levando, e lembra de olhar para aquele indicador só quando já tem algum tipo de problema, quando o paciente ele já está reclamando,
quando surge, né, uma repetição de alguma prótese, ou se não, quando tem tanta repetição ali na clínica que o dentista fala, não, para, tem que ver o que está acontecendo aqui, que eu não consigo mais ficar pagando retrabalhos. Então, é uma série aí de indicadores para a gente conseguir saber, tá, tenho os dados, e agora, o que eu faço? Né? Saber se colocar aí no caminho, saber se está indo pelo caminho certo ou não. Maravilha. E é a máxima que o Deming coloca que não se gerencia o que não se mede. Então, se você não tem hoje indicadores na sua clínica, sinto dizer que você não está gerenciando a sua empresa. Sem dados transformados em informação, transformados em indicadores, para eu construir conhecimento por meio de análise crítica desses resultados, não tem como crescer. Pelo menos não por muito tempo. Talvez está dando certo por agora, mas vai chegar um ponto que você não vai entender o porquê que não continua crescendo, por que não continua expandindo, por que os números não aumentam, sendo que você continua fazendo investimentos. É porque a conta não é bem assim. Então você precisa entender onde está os pontos que precisam de melhoria. Não é à toa, doutora, que se chama indicador, porque indica onde está a dor, indica onde nós precisamos melhorar e fazer a diferença na nossa clínica. E para continuar essa questão de verificar onde melhorar, a gente trouxe também o capítulo de prevenindo riscos clínicos e organizacionais. A gente falou sobre, lá no capítulo 4, cuidando de todos com segurança, que envolve segurança do paciente, segurança do colaborador. Parte disso é o gerenciamento de risco. Então, e eu particularmente, é um dos temas que eu mais gosto de trabalhar, de conversar, de discutir dentro da gestão da qualidade, porque eu acredito que nós temos que visualizar em todos os processos as oportunidades de prevenção, de criar barreiras para evitar que as falhas aconteçam. É claro que ainda assim elas podem vir a acontecer, mas eu preciso, inclusive, saber como lidar com a possível situação de falha, do erro. Como é a contingência? Muitas clínicas acabam por aprender ou tentar entender o que elas vão fazer perante a situação de falha quando acontece. E aí pode ser que seja muito tarde, porque as decisões são tomadas no calor do momento, em uma situação de crise, e isso pode gerar impactos à imagem dessa empresa, à imagem dos profissionais ali vinculados, danos financeiros, jurídicos e outras repercussões que podem, inclusive, fechar a sua clínica. E impedir, inclusive, que você continue a desenvolver o seu trabalho de forma adequada. Então, a gestão de riscos, ela, apesar do posicionamento dela ali um pouco mais para frente, nos capítulos, ela é muito base, porque quando eu falo de gestão por processos, lá no capítulo 5, nós colocamos a estratégia de mapear processos e entender a importância de fazer isso vinculado a um gerenciamento de riscos. Então, eles estão conectados, é uma das estratégias de fazer a melhoria da gestão de riscos é mapear processos para padronizar, então isso está interligado, acompanhar por indicadores por meio da discussão que a gente teve no capítulo 6, o que está ali no próximo capítulo, que é ter a gestão documental padronizada, estruturada, também vai fazer diferença. Então, todas essas estratégias que a gente colocou no livro, né, doutora, elas trazem pontos importantes como prevenção, como prática de controle para evitamento de riscos. E esses são riscos de natureza clínica, então ajuda a pensar barreiras para o atendimento a esse paciente, riscos administrativos, organizacionais, ambientais, financeiros e tantos outros que estão presentes em uma só clínica. Em um procedimento que você vai realizar, existem muitos riscos que precisam ser identificados, classificados, para serem prevenidos e, com isso, a gente gerar melhoria contínua. E esse capítulo de prevenção de riscos, eu acho ele assim importantíssimo também, que assim não tem como a gente separar, né? Tudo se engloba, porque ele entra ali, por exemplo, no capítulo de comunicação, né? Às vezes o dentista ele já tem na cabeça dele ali como ele vai fazer a contingência desse risco, caso aconteça alguma coisa, mas e a recepção? Né? A recepção, às vezes, é ela que recebe, né, o cliente ali, se acontecer alguma coisa, ela é a primeira pessoa que o cliente vai ver, o paciente vai ver,
é ela que vai receber tudo, né? E aí ela tem que ter um protocolo para ela entender o que ela faz, né? Qual que é o próximo passo ali. E muitas vezes isso não tem, então acaba criando muito dissabores, né, para a clínica, e para os pacientes que estão na recepção, para a imagem, para a colaboradora que se sente constrangida, porque às vezes ela não sabe nem o que está acontecendo, ela recebe ali uma explosão que ela não esperava e aquilo ali começa a afetá-la. Então, assim, são várias coisas que quando a gente vai vendo, o livro ele se completa, né, nesse sentido. E poucos lugares eu já vi falando disso, de que o que me ensinar o que tem que fazer caso acontecer tal coisa. Não existe nenhum protocolo, não existe nenhum processo. É simplesmente aquela coisa inata nossa, esqueci a palavra, mas assim, vai no seu feeling, faz o que você sentir que deve fazer, é desse jeito. Não, faz o que você achar que é bom fazer na hora. Isso não existe, né? Como uma empresa que quer crescer, que quer desenvolver, vai deixar o colaborador falar, não, faz o que você sentir na hora. Isso não existe. Então, assim, como os capítulos se comunicam. E o capítulo 8 ele vem também, entra nessa parte, uma parte de processo, que é a questão da documentação, né? A importância de manter uma documentação preenchida. E eu tenho hoje em dia ainda mais autoridade, vou falar essa palavra, para falar disso, porque além de tudo, eu trabalho como perita, né? Perita e assistente técnica em processos judiciais. Então, eu consigo, estou nessa área, então eu entendo como os colegas aí levam um processo e a maioria das coisas é questão, assim, documentação incompleta. O profissional, ele não consegue nem se defender juridicamente, porque ele não fez a anotação num prontuário, que é a obrigação dele, né? Então, a gente aprende isso na faculdade. Na faculdade, a gente tem que preencher tudo. A gente tem que falar tudo que conversou, todos os materiais utilizados. Então, é um texto assim, cada atendimento é um texto desse tamanho. Aí vai passando os anos, parece que a mão vai doendo, vai anotando cada vez menos. E aí, quando forma, que não tem nenhum professor para estar ali em cima, simplesmente o profissional para de anotar. Eu não sei como eles conseguem ter uma memória tão boa, porque eu não lembro, né, tudo que eu fiz com detalhes em todos os meus pacientes. Então, aí já entra a questão da segurança. Será que esse profissional está lembrando mesmo o que foi feito? Será que ele está conseguindo dar continuidade a um plano de tratamento da forma correta? Né? Será que essa radiografia do paciente ele está ali, o profissional viu? Né? Então, assim, são várias questões, né, de entra aí, como tudo envolve na segurança do paciente e do profissional. Né? Então, é uma questão, outra coisa, que é simples, né? Todo mundo sabe que tem que escrever no prontuário, todo mundo sabe que tem que fazer uma anamnese, só que os profissionais também não fazem. Então, não tem contrato, não tem termo de consentimento, não tem uma anamnese, e aí, se der algum problema com esse paciente, o profissional, infelizmente, ele vai estar desamparado perante a justiça. Porque se ele é levado ali por qualquer problema na justiça e ele não tem aqueles documentos para provar que ele informou sim o paciente, me desculpe, você pode estar certo, mas nesse momento você vai estar errado. Então não tem como falar, ah, mas eu falei, isso não existe. Então você fica errado na jogada. Né? Então a gente reforçando aí essa parte da anamnese, dos prontuários. Imagina você ir para o hospital fazer uma cirurgia e não te perguntarem nada sobre a sua saúde. Então, isso não existe. Como que os profissionais fazem tratamento sem perguntar da saúde dos medicamentos que o paciente está perguntando, né? E mesmo que fala, às vezes até faz a anamnese, mas perde aquele documento tão importante. Tem uma desorganização de documentos. E sorte que hoje a tecnologia está aí, que a gente consegue jogar tudo para a nuvem, para o sistema. Então, faz preenchimento tudo no sistema. Mas muitos profissionais ainda trabalham com fichas, né, papéis. Tem um quarto assim, abarrotado de papéis e esses documentos muitas vezes se perdem. Né? Então, falta também essa organização. E aqui a gente dá dica de como fazer auditoria, para você também ver, né, se aquele profissional que está prestando serviço para você, ele está fazendo as coisas da maneira correta. Porque às vezes a gente orienta, mas as pessoas não fazem. Então, também não é só falar, né? É falar, ensinar e monitorar. A gente tem que ver se isso está sendo realizado. Então, é um outro capítulo que trabalha muito, né, na segurança do paciente, segurança da equipe, segurança do profissional, de forma integral. Maravilha. Tem um aspecto jurídico importante, né, envolvendo isso, doutora. Muito importante, Que muito importante.
que aí é como você colocou, sem os registros, fica inviável, inclusive, a defesa do que foi feito enquanto procedimento em caso de uma judicialização. Então, não é só porque é importante para o paciente, isso já deveria ser o suficiente, né, para que se fizesse, mas isso é extremamente importante. A gente consegue saber quem já teve um problema jurídico pela qualidade do prontuário do paciente dali para frente, porque a partir dali aprende, seja com a penalização financeira ou de imagem ou o que quer que aconteça, faz com que melhore o processo. Então, não espere acontecer uma situação diversa como essa e já com cautela, estruture um bom processo para que o plano de tratamento esteja bem descrito, orientado e sabendo padronizar, inclusive, porque dentro dessas questões de prontuário é importante, padronizar entre a equipe como fazer esse registro, quais os termos, quais as siglas, abreviaturas, porque tudo isso vai fazer diferença, porque às vezes é as férias daquele profissional e o paciente vai ser atendido por um outro dentista, e isso vai ser importante que ele tenha documentação para ele dar continuidade naquele cuidado também, né, doutora? Justamente, justamente. Então, assim, são ações simples, né? Assim, a judicialização, ela é um dos problemas, né, que podem surgir, porque a gente mexe com a saúde das pessoas. Então, podem ter problemas muito maiores, bem mais graves que isso. Então, realmente, não espere vir nada para que tenha esse aprendizado. A gente aprende isso desde ali do segundo período da faculdade, não é à toa. Os prontuários, inclusive, só para contextualizar a minha monografia, não, gente, minha defesa final do meu curso, me fugiu o nome, qual que é, como que é? Monografia, Monografia, TCC. Uhum. isso, justamente, meu TCC foi sobre preenchimento das fichas clínicas da faculdade, né? Então, eu peguei ali todos os prontuários da faculdade e fui vendo por períodos como era o preenchimento dessas fichas. E aí, no início, a gente começa a atender pacientes no quarto período, fichas escritas, assim, ó, que acabava a linha, de tanto que o pessoal escrevia. Ia subindo os períodos, as linhas só iam diminuindo, diminuindo. Chegava no 10º, tinha coisa que não tinha nem anotação, né? Então, isso na faculdade ainda. Então, por isso que eu reforço tanto essa parte, né? Que isso é uma segurança não apenas para o paciente, mas para o profissional. Vai envolver todos, né? Equipe, enfim, todo mundo, novamente. Mais uma coisa importante. E aí, o nosso livro é um livro que é muito prático, então é um livro aí que a gente consegue ler rapidinho, e o 9º capítulo é um encantamento, encantando nos detalhes, né? Para fechar com chave de ouro, né, o nosso livro, a gente quis dar uma percepção aí do caminho do paciente na clínica, então desde o momento que ele procura um dentista, de fato, até o momento que ele recebe a alta. Então, dando uma visão aí na perspectiva do paciente, como que ele é o caminho, como é feito o caminho de todo o tratamento, porque muitas vezes a gente está tão acostumado com o mocho, tão acostumado a fazer aquilo todo dia, que a gente não entende que para aquela pessoa, aquilo ali é o evento do dia dela, né? Aquele momento ali, às vezes a gente atende muitos pacientes com muitos traumas, que lá foi muito difícil dela estar ali naquele momento, e para você é apenas um dia normal. Então, a gente não pode esquecer também daquele que a gente atende, né? Daquele que está ali dando o tempo dele, a confiança dele para nós. Porque a nossa boca é uma coisa muito íntima, né? Eu sempre peço licença para os meus pacientes quando eu vou atendê-los, porque é uma coisa íntima, é uma coisa que a gente precisa ter uma confiança. Eu não confio minha boca em qualquer pessoa e as pessoas também não, então é uma confiança no dentista. E a gente tem que entender todo aquele caminho que trouxe até o meu mocho, né? Não apenas fazer um tratamento de excelência e qualidade, mas atendê-la ao todo com excelência e qualidade. Então a gente faz aí o caminho do paciente uma história de uma forma bem lúdica, porque o que é grave é uma coisa que assim, você vai estar almoçando, você vai, lembrei, ó, daquilo ali. Você vai estar atendendo o paciente, você vai ver que você pode fazer diferente, porque você, nossa, lembrei lá do livro. Então, é para gravar na memória. É uma coisa que você também nunca mais vai esquecer, e eu tenho certeza que vai mudar o seu jeito de atender e olhar para o seu paciente. Então, aí assim a gente consegue fechar, né, esse ciclo do livro. Então, ele começa de fazendo a base
né? Montando a base de gestão de tudo, até no final, que é quando você de fato atende o seu cliente, atende o seu paciente, e o encanto nos detalhes. Maravilha, que jornada, né? Então, o convite que a gente quer deixar aqui para vocês é que leiam o livro, estudem o livro, depois de ler, estude e depois de estudar, aplique. Faça planos de ação, transforme esse livro em seu plano de ação. Eu tenho certeza que seguindo cada uma das orientações, sugestões, recomendações desses capítulos dessa obra, você vai transformar a gestão da sua clínica em 90 dias. Eu falo 90 porque você vai precisar de um tempinho para ler e para colocar isso em prática. Em até 90 dias é possível transformar seus processos, suas atividades, seus procedimentos e melhorar o plano de tratamento do seu paciente, porque, como eu disse, o livro não é sobre a técnica Não é diretamente, sobre mas técnica. tudo que está em volta dessa técnica, quando melhorado, possibilita que você ou a sua equipe de dentistas realizem o melhor procedimento possível, dando segurança, clareza e maior engajamento da equipe, inclusive, para que eles façam melhor. Isso mesmo. Então é um livro Bom, que não acho que tem como não ter orgulho, né? sim. Então, esse foi o nosso momento de lançamento, né? Eu, J. Antônio Cirino e a doutora Ana Carolina Vilela Porto, estamos muito felizes de poder fazer esse momento com vocês, de contar um pouquinho de como foi a construção dessa obra, o que que tem ali previsto. O convite para quem está nos acompanhando é que nos siga, compartilhe esse conteúdo, esse livro com mais pessoas, para que a gente possa alcançar aí os profissionais, gestores que precisam dessa obra. E eu quero agradecer, doutora Ana, a oportunidade de construir esse projeto com você. É um livro, é uma construção, então esses últimos anos a gente vem trabalhando nessa obra, nesse projeto, e eu estou muito feliz e orgulhoso do resultado que a gente conseguiu alcançar. Então, parabéns a você, parabéns a Parabéns, nós. parabéns a nós, muito obrigada também, porque foi ótimo trazer essa parte, né, de administração e gestão para a odontologia, que é o que eu sempre comentei, a gente sempre conversou nas conversas, procurei demais sobre temas que a gente está abordando, e isso não existe na odontologia. E para o dentista pegar isso em outro âmbito e trazer para a odontologia é muito difícil. Então, eu tenho muito orgulho do que fizemos e do que a gente está fazendo com a odontologia. Essa é o início de uma transformação em todo segmento. Acredito que ainda temos muito trabalho pela frente, muitas outras obras maravilhosas para a gente fazer, né? E mudar ainda mais o rumo aí da odonto nessa parte de excelência odontológica. Maravilha. Então, obrigado, obrigado a todos que participaram aqui com a gente. E, assim, o convite é: compre e leia essa obra, porque vai fazer a diferença no seu dia a dia. Muito Isso obrigado. aí. Obrigada, pessoal. Prazer aí estar hoje aqui essa noite. Sim, obrigado a todos, pessoal.